Trabalho de estatística. Primeiramente, boa noite. Começando para a introdução desse trabalho, o meu nome é André, e junto com meus colegas Cauã, Rogério, Gustavo e João, a gente vai estar dando início ao nosso trabalho de estatística. Hoje o nosso trabalho de distribuição de probabilidade. O trabalho consiste em explicar 3 métodos de distribuição de probabilidade contínuos, junto com 3 métodos de distribuição de probabilidade discretos. Nesse trabalho a gente vai abordar 3 deles, dando exemplos e explicando como eles funcionam. Boa noite, eu sou Gustavo Martins Weber e eu vou falar um pouco sobre a distribuição de Q quadrado. É uma distribuição mais utilizada na estatística inferencial, principalmente no teste de x ao quadrado. Esse teste ele é muito utilizado para comparar a frequência observada com a frequência esperada sobre uma determinada hipótese. Ele é muito útil para verificar se há relação entre a variável categórica e se uma amostra se encaixa em uma distribuição específica. Ele é um caso bem especial da distribuição gama. E, de modo geral, ele é uma medida com extensão de quanto um conjunto de valor observado se ajusta a uma distribuição, como eu já falei antes. Aqui a gente tem a forma de x ao quadrado. A fórmula é sempre essa, não importa o que está sendo estudado e quais são os tipos de categoria. A fórmula diz que o quê? N é sempre o número de categorias possível, O é o valor observado, E é sempre o valor esperado e V é o grau de liberdade. Vou falar um pouco também sobre o teste de ajuste, também conhecido como Q-squared test, que está relacionado ao teste de x². Ele é muito utilizado para verificar se a distribuição de uma amostra pertence a uma distribuição esperada dos dados. No caso, ele serve para saber se o resultado era esperado ou se foi um resultado aleatório. Um exemplo disso está aqui embaixo, onde foi pego um dado de 6 lados e foi jogado 50 vezes. O número 5 apareceu 5 vezes, o número 2 apareceu 10 vezes, o número 7, 3, o número 4, 11, o número 5, 7 e o número 6, 10. Quais foram as hipóteses criadas? A hipótese nula é que todos os lados são iguais, têm o mesmo peso, o mesmo formato, e esse resultado foi aleatório. E a segunda hipótese é que os dados que apareceram mais são diferentes, são mais pesados, que os dados que apareceram menos. Eu me chamo João Vitor e eu vou falar um pouquinho sobre a distribuição de Couch. A distribuição de Couch, também conhecida como distribuição de Lorentz, é uma distribuição de probabilidade contínua caracterizada por uma cauda pesada. Sua função de densidade de probabilidade com localização de parâmetros de escala é dada por essa função aqui, onde x0 é o parâmetro de localização, mediana da distribuição, e gama é o parâmetro de escala, que é a meia largura e meia altura. Algumas características da distribuição de Couch é que a mediana da distribuição é representada pelo valor central dela, como está aqui no gráficozinho ao lado. Sua cauda pesada, ou seja, significa que os valores extremos, ou muito grandes ou muito pequenos, são mais prováveis do que em uma distribuição como a normal. Ela também não tem média ou variância, porque a integral que define a média e a variância elas divergem, fazendo com que não seja possível ter essas duas. Além disso, a probabilidade de estabilidade dela é que é uma distribuição estável. Isso significa que a combinação linear das variáveis também segue uma distribuição de Couch. Uma das aplicações dela, ela aparece muito em fenômenos físicos, usado na área da óptica, da eletrônica e da física teórica.
Em resumo, a distribuição de Couch é uma distribuição com caudas longas, sem média ou variância finita e com uma forte centralização em torno de um valor mediano. Bem, minha parte vai ser sobre distribuições de probabilidade contínua gama e uma discreta que é a multinominal. Eu vou começar pela gama. A gama é empregada para representar o tempo até que o evento ocorra, particularmente em processos onde o intervalo entre eles é distribuído exponencialmente. Um exemplo da utilização dele é o tempo intervalo, né? É o intervalo de tempo entre a instalação de uma máquina até ela dar defeito. Aqui embaixo a gente vai ter a função densidade de probabilidade dela, sendo que nela x, alfa e beta são maiores que zero e gama de alfa sendo alfa menos 1 fatorial. Os parâmetros vão ser alfa como parâmetro de forma, regulando a curvatura da amostra, e o beta representa o parâmetro da taxa inversa da escala, regulando a dispersão das informações, que vai ser mostrado ali no gráfico abaixo. Nós vamos ter a esperança e a variância, sendo que a esperança é alfa sobre beta e a variância é alfa sobre beta ao quadrado. Aqui a gente vai ter um exemplo, que nesse exemplo fala sobre uma renda domiciliar mensal no bairro de São Paulo, em que diz que a nossa variável aleatória é R$1.000 e o desvio padrão é R$200. A gente na questão A vai querer o alfa e a beta. A gente vai utilizar as equações de esperança e variância nela. Substituindo na equação de variância, a gente vai ter ali que beta é igual a 1000 dividido por 200 ao quadrado, dá 0.025, e alfa é 1000 vezes 0.025. Essa dá alfa utilizando a equação de esperança, dando 25. Na B, que é a probabilidade da renda média mensal do domicílio exceder R$2.000. A gente sabe que P de x tem que ser maior que 2.000, então nós vamos ter que calcular 1 menos probabilidade de x ser menor que 2.000, porque a gente quer que ele exceda 2.000. A probabilidade é igual a 1 menos a nossa integral de 0 até 2.000, né, da nossa função densidade de probabilidade. Substituindo todos os valores, e lembrando que gama de alfa é igual a alfa menos 1 fatorial, calculando a gente vai ter 25,44%. Agora eu irei falar sobre a distribuição discreta multinominal. A distribuição multinominal ela é uma extensão da binominal que abrange mais duas categorias. Empregada em testes onde existem múltiplas possibilidades de resultados, como em estudos de preferência de consumidores, onde um entrevistado tem a possibilidade de escolher entre diversas alternativas de produtos. Sua função densidade de probabilidade, dada pela função agora, né, a probabilidade, é igual a número de experimentos independentes, que é um N, e o valor que vai ser pedido, que seria o x1, x2, até um valor x de k, até um valor k de tanto em x. Vai ser explicado melhor na questão. A gente vai ter os nossos parâmetros da função, né? Que é o n sendo o número de experimentos independentes, nosso P1 elevado a x1, P2 elevado a x2, sendo essas nossas probabilidades associadas a cada um dos Ks, que é a quantidade, né, de possíveis, de probabilidades de eventos possíveis, sendo que a soma, que seria o PI sendo a soma de todas elas, tem que ser igual a 1. A esperança e variância é igual a esperança sendo igual a N vezes PI e a variância sendo N vezes PI vezes o parênteses de 1 menos PI. Aqui na questão vai ser bem mais fácil para explicar. Uma fábrica de lâmpadas coloridas produz 50% de lâmpadas verdes, 20% de lâmpadas azuis e 30% de lâmpadas amarelas. Ele quer saber a probabilidade de que 10 lâmpadas selecionadas ao acaso sejam 4 verdes, 3 azuis e 3 amarelas. A gente vai ter do evento 1, sabendo que são 50% de lâmpadas, nosso P1 vai ser 0,50%, dividindo por 100, normalmente. O nosso x1, que seria o nosso valor 1, seria um 4, que se refere a 50%. A nossa lâmpada azul seria um 0,2, 0,20%, que seriam associados ao valor 3. Nossa probabilidade 3 de 30% associada a 3 amarelas.
Substituindo ela nas nossas equações, a gente vai ver que o n é 10, que é a quantidade total, n fatorial, dividido sobre o nosso x, né? O nosso 4 fatorial, 3 fatorial e outro 3 fatorial, multiplicado pelas nossas probabilidades elevado ao nosso valor atribuído a elas, que a gente quer selecionar. Então seria 50% das lâmpadas verdes elevado à quantidade que a gente quer que seja pega delas, que serão 4. Então é 0,5 elevado a 4. E assim por diante. Daí 0,5 elevado a 4, vezes 0,2 elevado a 3, e 0,3 elevado a 3. Se houvesse uma P4, seria P4 elevado a x4, ou P5 elevado a x5, e assim por diante. Jogando na fórmula ali embaixo, e substituindo os valores, né, a gente vai ter um resultado de 5,67%. Essa é a nossa probabilidade de que 10 lâmpadas selecionadas ao caso deem 4, de que 4 sejam verdes, 3 azuis e 3 amarelos. Oi, meu nome é Rogério Borges e eu vou hoje estar falando sobre a distribuição geométrica e a distribuição hipergeométrica. Na distribuição geométrica a gente tem que uma tentativa é repetida até que o sucesso ocorra. Isso significa que vão acontecer N fracassos até que ocorra o primeiro sucesso, né? No caso, N-1 fracassos até que... sendo que N é o número de tentativas até o sucesso ter resultado, né? Outra característica da distribuição geométrica é que a probabilidade de sucesso é constante em todas as tentativas, ou seja, cada tentativa é independente. Um exemplo é um dado de 6 lados ser lançado repetidamente até que caia uma determinada face virada para cima, né? A esperança da distribuição geométrica é calculada por 1 sobre o número de resultados possíveis. Então, no caso do dado, por exemplo, um dado de 6 lados, é 1 sobre 6, visto que tem 6 lados e a gente está esperando um número em específico. A variância da distribuição geométrica é dada por 1 menos o número de resultados possíveis sobre o número de resultados possíveis elevado a 2. Já na distribuição hipergeométrica, a gente tem que o resultado de cada tentativa pode ser classificado em uma das duas categorias mutuamente excludentes, ou seja, ou aprovado ou reprovado, sucesso ou fracasso, ou empregado, desempregado e por assim vai. Outra característica dela é que a probabilidade de sucesso muda a cada retirada conforme cada tentativa diminui a população. Como no exemplo de uma caixa com uma urna com 2 tipos de bolas, metade das bolas são vermelhas e metade das bolas são verdes. A gente considera que a retirada de uma bola verde é um sucesso e a retirada de uma bola vermelha é um fracasso. A probabilidade da gente tirar uma bola verde vai aumentando conforme a gente vai tirando bolas vermelhas. E isso porque a quantidade de bolas vermelhas dentro da caixa vai diminuindo. Então a proporção vai diminuindo também, né? E aí a chance é maior de sucesso. A esperança da distribuição hipergeométrica é dada pelo número de tentativas multiplicado pelo número de sucesso sobre o número de possibilidades de sucesso, né? Sobre o total da população. Então, por exemplo, se a gente tiver uma caixa com 10 bolas, e aí 5 são vermelhas e 5 são verdes, a gente está na primeira tentativa, por exemplo. Vai ser 1 vezes 5 sobre 10, no caso, né? E aí isso vai mudando conforme a gente vai retirando. Já a variância é dada por aquela fórmula ali, por essa fórmula,
que vai também a esperança, né? Mas vai um cálculo a mais ali.